início dos nossos trabalhos, né, nós vamos convidar o Ângelo Lima, que ele é doutor em análise ambiental e dinâmica territorial, mestre em planejamento ambiental, especialista em instrumentos jurídicos, econômicos e institucionais para o gerenciamento de recursos hídricos e biólogo. Atualmente é consultor e ocupa o cargo de secretário executivo do Observatório da Governança das Águas. Ângelo, seja muito bem-vindo. A fala é sua, lembrando que você tem 25 minutos. Bom dia a todos e todas. Grato e honrado pela oportunidade de estar aqui nesse encontro, 23º Encontro Nacional de Comitês de Bacias. Um momento importante para a gente buscar colocar a água na agenda política da sociedade brasileira, dos tomadores de decisão. Bem, eu tenho aqui uma apresentação, vou compartilhar com vocês para dar início aí à minha fala. Primeiramente, afirmar que o Encontro Nacional de Comitês de Bacias deve ser essencialmente um encontro político, afirmando a governança, a gestão descentralizada e participativa, integrada e sistêmica, discutindo o contraditório e ampliando a nossa democracia. Esse é o papel, me parece, do nosso Encontro Nacional dos Comitês de Bacias. Garantir que a gente reafirme a governança e essa gestão descentralizada, buscando a integração, que ela seja sistêmica, discutindo o nosso contraditório, quer dizer, nós não pensamos iguais, né? Pensamos diferentes. Claro que é pensar diferente, mas buscar o consenso. Por isso, inclusive, né, trabalhar essa governança. Bem, o que é o Observatório da Governança? Rapidamente, para que todos conheçam, né, alguns ainda não conhecem o Observatório. É uma rede multissetorial que reúne instituições do poder público, 60 instituições do poder público, do setor privado e organizações da sociedade civil, e, na verdade, até, inclusive, 22 pesquisadores. Nossa missão é gerar, sistematizar, analisar e difundir informações das práticas de governança das águas pelos atores e instâncias do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por meio do acompanhamento de suas ações. Nós temos, dentro dessas 62 instituições, né, 9 instituições que fazem parte do comitê gestor do OGA, entre as quais está aí a BRHI, representada pela Sinara. Temos o IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade, que é de São Paulo, o Instituto Portas Abertas do Espírito Santo, Rios Brasil de Manaus, Nosso Vale Nossa Vida do Rio de Janeiro, SOS Mata Atlântica, Trata Brasil, TNC e WWF. Para cumprir nossa missão, construímos na rede do OGA, várias mãos, com atores da gestão, o protocolo de monitoramento da governança das águas. Estamos apresentando aos comitês, às instâncias, aos organismos, não é só para comitê, e o protocolo ele ajuda, né, na construção de plano de ação para resolver as lacunas de governança que a gente ainda tem no nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos, nas instâncias do sistema e daquilo que elas têm que combinar, daquilo que elas têm que fazer integração com outras políticas e outras questões que fazem, né, com que a nossa política seja implementada e nossos objetivos sejam cada vez mais alcançados. Até o momento, 11 comitês de bacias aderiram ao protocolo, no Rio Grande do Sul, Rio Pardo, Médio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, Doce, no Espírito Santo e Minas Gerais, Tarumã, Sul, em Manaus, Litoral Norte, na Paraíba, Macaé e das Ostras, no Rio de Janeiro, São Francisco, Mucuri, Minas Gerais, Baía de Guanabara, Baixo Rio Grande,
e CPH Paraíba. Bem, falando agora do nosso tema, né, importante, qual é o nosso contexto, né, qual é o nosso cenário, né, que a gente, para esse desafio que está colocado para nós da gestão de recursos hídricos, aquilo que a gente sempre falava como uma oportunidade, que é integrar água e saneamento, assim como a gente fala da importância de integrar água e meio ambiente. Então, o cenário nosso, infelizmente, não é um cenário de céu de brigadeiro. Né? Nós temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água, 100 milhões de pessoas não têm serviço de coleta de esgoto no país. Com isso, nós temos aí, por exemplo, um estudo lançado ontem pelo Instituto Trata Brasil, mais de 273 mil internações por doenças de veiculação hídrica, falta de saneamento básico faz a gente, eu não usaria bem essa palavra, né, mas esse é o título, que estava gastar 108 milhões, quer dizer, a gente precisa investir 108 milhões de reais com hospitalizações em função dessas internações. E a gente tem aí também uma perda de média da água distribuída, cerca de 39,2%. São 7,5 mil piscinas olímpicas de água tratada, perdida todos os dias, o que daria para abastecer 63 milhões de pessoas em um ano. 30% da sociedade brasileira. Além disso, temos aí essas notícias, né? Nós estamos passando por uma crise hídrica, uma das piores crises hídricas, no caso, especialmente na bacia do Paraná. Fogo afeta 85% da área habitada por espécies ameaçadas na Amazônia. Né? Nós temos 20 ativistas ambientais foram mortos no Brasil em 2020. Desastres naturais causaram mais de 2 milhões de mortes em 50 anos. E entre 2009 e 2019, as inundações causaram 55 mil mortes, afetaram mais de 103 milhões de pessoas e causaram 76,8 bilhões de dólares em perdas econômicas. Então, nosso cenário não é um cenário muito desafiante para nós da gestão de recursos hídricos. E esses dois mapas aqui mostram mais, inclusive, nesse caso, o nosso Brasil. Todo pintado de vermelho de secas e todo pintado de azul, praticamente todo pintado de cheias. Quer dizer, então, o nosso desafio é muito grande em relação à questão de tratar a água e o saneamento, não só olhando, inclusive, o esgotamento sanitário, mas as questões de drenagem urbana, as questões de resíduos sólidos, e como que a gente integra isso com a gestão de recursos hídricos. São muito desafiantes. Cenários de mudanças climáticas que apontavam que em 2071 a gente teria a perda de 1,5, o cenário mais otimista de perda de precipitação, e um cenário mais pessimista de 3,5%. No entanto, a gente está vivendo hoje, não é em 2071, uma diminuição das nossas chuvas no Brasil, e isso faz a gente ter exatamente essa crise. Além disso, é só olhar o nosso monitor de secas, né, que existe no Brasil, mostrando todas as nossas regiões, inclusive regiões como a própria bacia do Paraná, mostrando que a gente tem secas extremas, né, acontecendo isso aqui. Olhar, por exemplo, os dados agora, de julho e de agosto desse ano, né, mais próximo ainda. Vejam como que aumentou aqui as secas extremas. Quanto mais escuro aqui, mais extremo é a seca. Então, aqui também mostra a mesma coisa, cenário em 1961, vejam as anomalias de temperaturas médias, e agora em 2019, mais recente, como mudou o mapa do Brasil em relação às temperaturas. E aqui mostra exatamente isso, desde 61, como que a nossa temperatura na América do Sul mudou, né, em relação, quer dizer, mostrando aqui o histórico dessa temperatura e como que a gente inverteu
né, o aumento e o aquecimento da nossa América do Sul. Além disso, quer dizer, temos aí uma taxa anual de desmatamento, infelizmente, aumentando, né, especialmente no ano de 2020. Quer dizer, por que a gente fala nisso, né? Porque a gente, com isso, está perdendo, inclusive, superfície de água, conforme mostrou nos estudos do Mapa e Biomas. Perdemos aí 15,7% da superfície de água. Como tratar saneamento sem água? Como a gente vai cuidar do saneamento se a gente não tem água? E aqui mostra como que foi desafiante, inclusive para populações mais vulneráveis, né, em relação ao momento que a gente vive, né, de termos aí, infelizmente, quase 600 mil mortes na pandemia, e como não ter acesso à água, o principal insumo que a gente tem, né, para resolver essa questão. Então, aqui são notícias mostrando isso no Rio de Janeiro, né, ao mesmo tempo a questão da energia, como trabalhar isso, inclusive energia, que é importante para a gente ter o tratamento de água, né, e do esgoto. Então, esses aspectos estão todos integrados e esse olhar sistêmico é fundamental, né, e é desafiante para nós todos. E também a questão do saneamento, né, que é importante, especialmente para aquelas populações mais vulneráveis, como mostra aqui, né, a questão de saneamento na Rocinha, na Maré, enfim, a gente poderia trazer imagens de vários lugares do Brasil que tem das populações mais vulneráveis que tem, e esse aspecto a gente precisa, dentro dos comitês de bacias, trabalhar, discutir. Então, quais são as possíveis soluções para esses desafios, para esse cenário, inclusive, onde você não tem todo mundo com água, né, 35 milhões sem água, 100 milhões sem saneamento. Isso sem falar na questão da política de resíduos sólidos, que a gente ainda tem muitos lixões no Brasil. Grandes obras de infraestrutura é o único caminho. A integração da gestão de recursos hídricos com o saneamento, atores da gestão de recursos hídricos incorporando a discussão sobre o saneamento, a gente está fazendo isso. O esgoto tratado localmente não pode ser uma alternativa, quer dizer, quando a gente fala de grandes obras, será que é só grandes obras que tratam o saneamento? A gente não pode ter outras alternativas de tratar localmente os esgotos? E revitalização de bacias e áreas verdes, unidades de conservação, elas também tratam a água, elas também colocam a água para a gente poder ter, inclusive, água, garantir água potável para toda a população, quer dizer, se ela não se torna potável completamente, mas certamente os custos provavelmente serão menores. Por exemplo, então, nós temos aqui no Brasil, né, mais de 200 comitês de bacias, olhando eles aqui, né, nessas regiões todas, né, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul. Além disso, nós temos nos outros estados, no Ceará, 65 conselhos de comissões gestoras de açudes. No Pernambuco, nós temos, nós temos em Pernambuco 7 conselhos e em Piauí 9 conselhos de açude. Quer dizer, olhando assim, nós estamos bastante compreendidos, né? O Brasil é bastante compreendido por comitês de bacias. Aí começa aqui uma questão, quer dizer, é claro que não tem sido fácil acompanhar isso, infelizmente, me parece que é um dos equívocos do novo marco, é colocar um tempo muito pequeno para a discussão da regionalização dos blocos, que poderia ser um momento em que nós, dos comitês de bacias, atores das águas, pudéssemos estar, inclusive, discutindo a possibilidade, que não é simples, mas de que essa regionalização, me parece que é mais adequada, inclusive, seja feita por bacia hidrográfica, como unidade de planejamento. Mas quantos de nós já participamos de todas essas construções de blocos aqui, por exemplo, nesses estados que já estão sendo aprovadas as leis estaduais de regionalização? Então, quer dizer, essa é uma reflexão. A primeira reflexão,
Quantos de nós participamos dessa discussão? Quer dizer, como eu disse, não tem sido fácil por causa do tempo que é colocado para isso, mas a gente tem que ser ator, nós temos que ser protagonistas nesse momento, para exatamente tentar e buscar essa integração de água e saneamento. Quantos de nós conseguimos fazer parte disso? É uma grande questão que a gente precisa, inclusive, talvez ter uma resposta, um monitoramento disso, até para a gente mesmo poder avaliar. De repente, pode não ser uma surpresa, mas nós não temos essa resposta. Pelo menos eu não tenho. Do ponto de vista daquela questão das áreas verdes, quando você tem, inclusive, áreas cobertas do ponto de vista vegetal e florestal, vejam que a infiltração da água da chuva chega a 50%. E quando tem algum tipo de pavimentação que seja de 10% a 20%, isso chega a 42% a infiltração da água do solo, da água da chuva no solo. E por que é importante isso? É importante porque é essa questão que, inclusive, garante a regularidade da quantidade de água no período seco. Além disso, aqui está a grande questão também para o tratamento de água, por exemplo. Vocês estão vendo aqui, quando tem cobertura vegetal, vejam esse tubo aqui, como que esse vasilhame, como que a água sai mais límpida. Claro que ela não está potável aqui, muito provavelmente, mas o custo de tratar essa água será muito menor do que o custo de tratar uma água com essa turbidez aqui, né? Além dos elementos tóxicos ou de poluentes que, por acaso, venham, né, nessa água. Então, a gente tem uma possibilidade de trabalhar, né, também, e não só com grandes obras de infraestrutura, né, trabalhar a questão da qualidade, da quantidade de água, porque aqui também tem produção de água, né, trabalhando a nossa recuperação, a revitalização, e nesse caso nós dos comitês, que já estamos discutindo isso há bastante tempo, vários comitês de bacias, que inclusive têm cobrança pelo uso da água, investem em revitalização, São Francisco, no Rio de Janeiro, Ceivap, então tem vários exemplos, para mostrar que não é só grandes obras de infraestrutura, mas a revitalização também, quer dizer, a infraestrutura natural, a infraestrutura verde também é importante para a gente ter, né, qualidade e quantidade das águas. E, às vezes, a gente vê que, muitas vezes, as empresas de abastecimento, de saneamento, não veem isso como um aspecto importante na política, inclusive para garantir, por exemplo, programas como o pagamento por serviços ambientais. Aqui, né, inclusive, tem 2 exemplos, né, na Grande Vitória, de estudos feitos na Grande Vitória e no Guandu, que, inclusive, mostram os benefícios econômicos de investir em infraestrutura natural. Então, nem mesmo o argumento econômico de que muitas vezes a gente se utilizam, né, às vezes para dizer ao contrário disso, de investir na infraestrutura natural, nem mesmo esse argumento econômico deveria ser utilizado. Não serve como desculpa para a gente não investir em recuperação, em reflorestamento, inclusive no aspecto do saneamento. Então, quais são os elementos para nós do comitês atuarmos, né, nessa questão, além disso que eu já falei? Primeiro é ter governança, quer dizer, a gente ainda tem na nossa política, por exemplo, só para falar da cobrança pelo uso da água, apenas 6 estados brasileiros, né, têm cobrança pelo uso da água. Então, os nossos instrumentos ainda não estão efetivamente implementados. É preciso, inclusive, ter estrutura nos municípios e nos estados. Mas é ótimo que a gente tenha uma Agência Nacional de Águas, né, com o corpo técnico que ela tem, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mas é importante que os estados também tenham. E que a gente não fique a todo tempo tendo que discutir mudanças na política de recursos hídricos para a regressão da política, para
Quer dizer, vários momentos, os comitês de bacias, isso já aconteceu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né, ficam tendo que discutir, né, o governo do Estado vem, um governo, e muda a política para regredir, para diminuir, para não para avançar a política naquilo que ela tem de melhor. E por isso a nossa água e saneamento precisam ser uma política de Estado, né, contrário do que diz a MP 1055, né, que criou aí uma nova Câmara Técnica para discutir essa crise hídrica, inclusive não colocando a Agência Nacional de Águas e nem mesmo a ANEEL dentro dessa estrutura. Então, a gente precisa ter política de Estado e não de governo. O governo pode ajudar a melhorar, a ampliar a nossa política, mas a política de água, de saneamento, de ambiente, precisa ser uma política de Estado. Além disso, a gente deve incorporar a hidrocomplexidade em face dos nossos cenários, das incertezas, né? E é importante olhar isso, inclusive para a palestra que o professor Francisco fez no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que é incorporar isso como novos paradigmas para os recursos hídricos. Um olhar sistêmico sobre o saneamento urbano e rural, né? E não só pensar no saneamento para a área urbana, mas para a área rural. E olha que aqui tem um desafio, que o nosso novo marco ele não trabalhou de uma forma mais efetiva para pensar o saneamento. Então, quer dizer, nós temos comitês de bacias que os municípios estão também na área rural. Então, é importante pensar no saneamento na área rural, e a questão da moradia é vital para isso, inclusive no aspecto das enchentes, por exemplo, quando a gente olha para esse aspecto, que a gente tem que ter política de moradia, de habitação, para as pessoas não ocuparem, né, áreas de encostas, não ocuparem áreas de mananciais, né, e colocar suas vidas em risco. Quer dizer, é preciso vencer a questão da desigualdade social também, e a gente, quer dizer, nós não vamos resolver dentro da gestão da água isso, mas é preciso que a gente tenha sensibilidade para essa questão da desigualdade social que a gente tem no Brasil. E a solução do saneamento está em pensar em produção de novas tecnologias e inovação para tratar o esgoto mais próximo do cidadão, não somente com grandes obras de infraestrutura. Temos exemplos disso no Brasil, temos exemplos disso no mundo. Planos de contingenciamento também é preciso construir de forma transparente, participativa, para não sermos pegos de surpresa, inclusive em relação ao saneamento, no momento de crise hídrica. Transparência, quer dizer, isso é importante demais, né, apostar na transparência, garantir a participação, o aumento, a ampliação da democracia, as múltiplas linguagens e representação que a gente deve ter nos comitês de bacias, vencer as desigualdades, como eu já falei, garantir, inclusive, o acesso à água e ao saneamento como direito humano, a garantia do contraditório, né? A gente ouviu na fala de abertura muita gente falar água e desenvolvimento, mas a água é desenvolvimento do quê e para quem? Né? Essa é uma questão que precisa ser respondida. A água e desenvolvimento é muito amplo. A gente precisa discutir o que é desenvolvimento para quê, para quem. Investir fortemente na educação política, e Hannah Arendt diz que alguém é educado para poder fazer a política e não para que a política se faça nela. E metas e monitoramento com a participação social. Quer dizer, esses são alguns dos elementos que têm que estar presentes dentro dessa discussão e que nós, atores da gestão da água, temos que discutir, trazer, garantir, né, para esse momento de discutir água e saneamento, né, dentro da história da gestão, integrando, né, água e saneamento na nossa política. E ali o olhar sobre a complexidade, como trouxe o professor Francisco, a complexidade, e aí retrata muito bem essa questão
do contraditório, dos elementos que tem que estar presente na nossa gestão e a garantia dessa democracia, dessa visão democrática, é um tecido de constituintes heterogêneos, inseparavelmente associados. Ela elabora um paradoxo do uno no múltiplo. No segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido, acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. Mas, então, a complexidade se apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, que não se pode dissociar, da desordem, da ambiguidade e da incerteza. São elementos que nós temos que garantir, né, dentro da nossa política, a democracia, a diversidade. Né? Nós não pensamos diferente, isso não é um problema. O que nós temos que fazer é colocar na mesa os nossos pensamentos e buscarmos, de fato e efetivamente, garantir a governança da água, para que a gente tenha a integração da água e do saneamento e resolver esse desafio, né, de ter um saneamento para toda a sociedade brasileira, a universalização. Muito obrigado e bom dia. Ângelo, obrigado pela sua disponibilidade, né, e o seu conhecimento na área, né? Você falou que o INCOB é um evento muito importante, maior evento de água no Brasil, que ele deve ser um evento bem político, né, integrando os vários entes, né, que ele seja assim. Quando você coloca, né, assim, o cenário, né, de como que está, né, pessoas sem acesso à água, sem acesso ao saneamento, né, que isso é vinculado também às doenças, né, sobre inundações, sobre os desastres naturais, cheia, desmatamento. Quer dizer, tudo isso interfere para uma gestão das águas de forma efetiva, né? E uma coisa que você colocou muito importante, né, que é sobre a governança, né, que o Estado, que a política é de Estado e não de governo. Infelizmente, a gente vive políticas de governo, né, que elas são renovadas de 4 em 4 anos, ou melhor, eu acho que elas são renovadas de 2 em 2 anos, porque existe o municipal que afeta diretamente os comitês, né? Então, assim, eu acho que é uma discussão muito boa, que a gente tem que trabalhar. Você trouxe bastante argumentos que a gente consegue fortalecer isso. Quer dizer, tem que haver transparência, tem que ter a participação social, né? Eu acho que assim a gente consegue atender a gestão de recursos hídricos para que ela seja integrada, descentralizada e participativa. Então, eu agradeço de montão a sua participação e a sua contribuição para essa mesa de diálogos, essa roda de conversa. Tá? Muito obrigado mesmo.